Então, preste atenção aqui na nossa aula de português. Nós vamos estar falando sobre algo bem legal, que sei que muita gente gosta. Cadê meu amigo Jimmy? Meu amigo Jimmy, ele gosta muito desse gênero desse gênero textual, tá? Então, ele gosta muito. Até mandei alguns para eles, mandei uns links para ele aí, para ele estar acessando e estar lendo aí, que é história em quadrinhos. Então, o gênero textual que a gente vai estar estudando hoje, que a gente vai estar falando, é sobre história em quadrinhos, é o nosso gênero textual. Certinho? E o que é aí o gênero textual, história em quadrinhos? O que significa aí? É uma sequência de texto com imagens que vai ter no objetivo aí de estar narrando uma história. Quem está com o áudio ligado, com o microfone aberto, fecha aí, amor, por favor. Então, é uma sequência onde tem ali as imagens e os textos, onde vai dando ali, narrando uma história. E são, em geral, aí publicadas em formato de revistas, livros ou em tiras publicadas em revistas e jornais. Então, nós temos aí as tirinhas, que as tirinhas também elas podem ser aí em histórias em quadrinhos. Lembra que na atividade diagnóstica de português tínhamos aí uma tirinha? Então, ali tinha uma tirinha onde ele estava fazendo uma pergunta, falando ali de qual era as histórias que ele mais gostava. E as histórias em quadrinhos, elas vêm ali como uma sequência para a gente estar fazendo e estar estudando ela. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, para a gente dar continuidade ao que a gente está estudando. Deixa eu só tirar esse preenchimento e esse contorno. São usadas apenas letras maiúsculas para dar destaque a palavras importantes, como negritos, usar cores mais fortes, assim como o negrito do computador. Então, se eu estou aqui no meu computador e eu quero dar destaque a uma palavra, eu venho aqui, ó, quando está escrito, deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente poder ver aqui, ó. Aí eu vou escrever aqui. Deixa eu colocar aqui só para a gente escrever, porque aqui não tem a caixa de texto. Então, quando eu quero escrever alguma coisa, por exemplo, dentro da caixa de texto, eu venho aqui nessa letrinha N, no computador. Então, a palavra que eu for escrever, ela vai ficar mais em destaque, ela vai ficar em negrito, diferente das outras. Tá? E as letras, elas são escritas aí dentro de balões, elas são todas escritas aí dentro de balões. Quando a gente vai escrever ou fazer uma história em quadrinhos, ela é escrita dentro de balões, as falas, tá? E antes de você fazer aí uma história em quadrinhos, você vai ter que pensar qual é o seu roteiro. Por quê? Para não ficar muito imprensado dentro de um balão, ou você fazer um balão pequenininho e a história ser grande e você sai dentro do balão. Porque quando você está escrevendo a história em quadrinhos, não pode sair de dentro do balão a fala do personagem. Ele tem que ficar dentro. Aí, às vezes, é um balão duplo, vem outros balões do lado, para mostrar ali que a fala dele vai estar continuando. As características da história em quadrinhos. Elas apresentam os elementos básicos de uma narrativa, ela tem um enredo, ela tem um personagem, ela tem o tempo, ela tem um lugar e tem um desfecho. Ou seja, ela tem o começo, o meio e o fim. E ela vai estar mostrando ali onde é que ela está sendo desenvolvida, aquela história. Se é durante o dia, se é durante a noite, se é numa festa, onde é. E os balões de formas e tipos variados vão estar aí servindo para estar dando suporte para o diálogo dos personagens. Então, vai ser mais fácil quando você conhece cada tipo de balão, para poder você saber como é que está sendo a fala daquele personagem naquele momento. Bom? Nós temos aqui, na história em quadrinho, nós temos o quadro ou requadro, que é a moldura da história em quadrinho, e dentro dela é desenhada a cena. É desenhada a cena e colocada aqui, na maioria das vezes, os balões de fala. Então, nós temos aqui o texto verbal, onde os personagens estão falando.
Já sei o que eu vou fazer nas férias. Acampar. Sei não. Então, de acordo com o balão de fala, você vai percebendo aí como é que esse personagem está falando. Se ele vai estar gritando, se ele vai estar falando baixinho, se ele está com surpresa. Então, tudo isso vai depender do balão de fala para você saber interpretar o que ele está sendo falado ali naquele momento. Nesses balões de fala, nós temos aí as onomatopeias, que são aí os balões representando a emissão de sons. Então, o som batendo na porta, aí você vai ter toque, toque, toque. O telefone, quando toca, trim, trim. Porque na história em quadrinhos, ele sempre vai estar com esse barulho, essa escrita. Trim, trim. Quando alguém está com medo, fica shop, shop, shop. Quando cai alguma coisa, quando quebra, quando o personagem sai correndo. Então, esses balões com essas frases dentro são as onomatopeias, que eles estão ali representando o som dos objetos ou o barulho. Então, como na história ali, como está desenhada, a gente não tem como ouvir o barulho, eles são representados aí por esses balões. E esses balões são chamados de onomatopeias. Nós temos aí as metáforas visuais, que são os desenhos que indicam um sentimento ou um acontecimento. Então, o coração soltando do peito com sinal de paixão, às vezes tem ali aqueles olhinhos apaixonados, os coraçõezinhos ao redor da cabeça, as notas musicais indicando que eles estão dançando, um assobio. Então, elas são as metáforas visuais que tem ali na nossa história em quadrinho. Os balões, que é através deles, aí que a gente está falando, os balões de fala, que os personagens vão estar se comunicando. E existem aí vários tipos de balões. O balão da fala, ele é redondinho, normal, direitinho, tá? Então, você viu meu livro. Então, ele está fazendo uma pergunta, ele está falando aí normalmente. O pensamento, ele vem dentro de uma nuvem. E esta nuvem, ela vem acompanhada de algumas bolinhas, que é como se estivesse saindo da cabeça do personagem. Então, aqui, essas bolinhas com essa nuvem, ela está representando aí o pensamento. O grito, ele sempre vem assim destacado, e a palavra, ela além como ela já vem em letra maiúscula, ela vai vir maior, a fonte dela vai ser maior e ela vai estar em negrito. Não! Então, ali é um grito de alguém que está expressando ali algo que está lhe desagradando. O cochicho é como se eles estivessem falando bem baixinho, como se fosse, não, eles estão falando ali bem baixinho, cochichando, e o que é que acontece? Aquele balão de fala vai vir pontilhado. Ele vai vir pontilhado, todinho aqui ao redor dele, e a fala vai estar dentro. Quando vem aí falando de amor, vem o coração, a ideia, vem aí a lâmpadazinha aí com o pensamento. Ah, eu tive uma ideia, então vem aquelas bolinhas, diferente ali do pensamento, que é a nuvem, mas ele vem dentro ali, a lâmpada dentro de um balãozinho. Então, aqui ele está indicando pensamento. O balão do pensamento, para indicar que o personagem está pensando, nesse caso aqui, ó, tadinho do Cebolinha, e ele está xingando a Mônica. E quando tem um xingamento nessas histórias em quadrinhos, eles colocam, para não colocar as palavras do xingamento, porque são revistas, principalmente a Turma da Mônica, a maioria aí são indicadas para crianças, então eles vêm com estrela, cobra, vem com caveira, vem com redemoinho, então vem com alguns desenhos ali para indicar que ele está pensando bobagem sobre a Mônica, ele está dizendo palavrões com ela. Então, para não falar o palavrão, eles inventam aí umas imagens aí como se fossem os códigos, tá?
Em seguida, a gente falou e vai falar aqui sobre o balão de diálogo, que vem para expressar a fala dos personagens. Falando sozinho, Horácio? Não, eu falava com meu futuro filhote que vai sair desse ovo. Então, vem o balão aqui do diálogo, onde eles estão conversando. E nós temos aqui o balão do grito, como eu mostrei para vocês. O balão do grito pode vir tremido. Então, perceba que o balão da fala, ele não está tremido, o quanto está aqui, da Mônica do Cebolinha aqui conversando. Então, ele vem tremido ou parecido com o balão do diálogo, mas o que realmente o diferencia é o negrito da palavra ou o fato deles estarem um tamanho maior do que as outras. Então, ó, Cebolinha está falando aqui. É isso aí. Agora você não tem mais nenhuma chance. Não diga! Não! Eu estou fazendo natação! Não! Então, perceba que o balão ele vem diferente do que o Horácio está conversando aqui com outro personagem. Perceba que as letras estão todas iguais, não tem nenhum em negrito. Já enquanto na fala aqui do Cebolinha e da Mônica que estão gritando, ele veio aí com o negrito, algumas palavras, e o balão ele vem tremido. E a gente vai fazer o seguinte agora. Como nós temos menos de 2 minutos, e esse aqui ele não vai, deixa eu ver. E esse vídeo aqui, ele não vai dar tempo de assistir em menos de 1 minuto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encerrar e voltar para assistir ele, beleza? Vamos lá? Prontinho. Então, tempo temos agora. E nós vamos ver aqui, agora que você já aprendeu sobre um novo gênero, já pode desenvolver atividades que o professor vai trabalhar nos próximos exercícios. Se precisar, veja esse vídeo novamente. Então, como vocês vão ver esse vídeo novamente? Tá lá no grupo, tá? A aula. E vocês podem depois estar voltando à aula e colocando para assistir novamente. Então, tanto você vai assistir e ouvir a explicação da professora, como vai ter aqui um resumo nesse vídeo aqui que eu vou passar para vocês agora. Certinho? Vamos lá. Vou compartilhar aqui o som para vocês. E vocês vão estar ouvindo aqui esse vídeo, tá? Vamos lá? Olá! Hoje nós vamos aprender um novo gênero textual. Chama-se HQ. Você sabe que gênero textual é esse? Vamos às pistas. Tem quadrinhos, personagens, balões. Muito bem. É uma história em quadrinhos, também conhecida como HQ, que é a abreviatura. H de história, Q de quadrinhos. Esta é uma HQ do Seninha, que foi um grande corredor brasileiro. Características do gênero HQ. Ela utiliza quadrinhos com desenhos para transmitir uma mensagem. Os diálogos são registrados nos balões de fala. O objetivo das histórias em quadrinhos é divertir e também informar. No Brasil, elas também são conhecidas como gibis ou revistas em quadrinhos. Outras características. Maurício de Souza é um famoso autor de HQs. Ele é o pai da Turma da Mônica. Uma pequena HQ de 3 quadrinhos é conhecida como tirinha. Faz uso de onomatopeias. O estilo japonês de história em quadrinhos é conhecido como mangá. Vamos conhecer alguns tipos de balões. Temos aqui o balão da fala do personagem, também conhecido como fala comum ou normal. Temos aqui o balão do pensamento, o balão do grito, do cochicho, da fala simultânea, quando os 2 personagens falam juntos. Temos o balão da dúvida, o balão da ideia e o balão da admiração. Qual o objetivo das HQs? Primeiro, divertir. Aqui o objetivo é pura diversão. Se você conhece bem o Cascão, vai entender o humor da tirinha. Uma tirinha também tem o objetivo de informar.
Aqui o assunto é bem sério. É sobre o autismo. Esse aqui é o André, um personagem homenageado pelo Maurício de Souza. Temos aqui a capa de uma revista que vamos falar do nome das HQs, que podem ser chamadas de gibi, propriamente HQ, e também revista em quadrinhos. Maurício de Souza, como já vimos, é o pai da Turma da Mônica. A tirinha é uma história em quadrinhos curta, geralmente de 3 quadrinhos, com muito humor. Aqui, o humor da tirinha, qual será? Tente descobrir. E esses sinais aqui, essas palavrinhas, essas expressões, são chamadas de onomatopeias. É uma figura de linguagem que utiliza uma palavra especial para representar um som. Exemplo é o tic-tac, o barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac. O mangá, como já vimos, é um estilo japonês de HQ em preto e branco. Observe os olhos do personagem, são sempre grandes, e no original é lido de trás para frente. Mas na Turma da Mônica Jovem, se lê normalmente do início. Agora que você aprendeu sobre um novo gênero, já pode desenvolver as atividades que o professor vai trabalhar nos próximos exercícios. Se precisar, veja esse vídeo novamente. Tchau. E aí, viram tudo que a gente falou aqui sobre os balões de fala, sobre a onomatopeia, tudo ele está reforçando aqui nesse vídeo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o nosso livro, porque nós vamos estar fazendo a nossa atividade. Então, preste atenção direitinho, ouve com atenção. Qualquer dúvida, esteja aí mandando a mensagem para o WhatsApp. A leitura de ontem, a dica da leitura de ontem foi para você ler as páginas que eu mandei ali do livro de português para vocês. Então, vocês estariam lendo. E para realizar a atividade de hoje vai ficar mais fácil para aqueles que leram. Para quem não leu, vai ter que ler para poder fazer a atividade, tá? Então, a atividade vai ser nas páginas 11, 12 e 13 do livro 3 de português, tá bom? E sempre quando tiver faltando um tempinho, eu aviso. Não precisa estar perguntando, tá? Nem mandando mensagem no grupo. Tá hora de começar, é hora, eu sempre estou de olho no relógio no meu computador. E eu vou pela hora que está nele. No meu relógio agora são 8h44, tá? Então, diferente do meu relógio de pulso e, às vezes, diferente do relógio do meu celular. Então, eu vou pelo horário do meu computador, que foi pela hora que eu comecei, tá bom? Então, sempre quando estiver perto, eu aviso a vocês. Então, vamos pegar o livro para a gente fazer a nossa explicação e, em seguida, nós temos aí o tempinho para fazer a atividade. Depois da atividade, a gente vai fazer a correção e, em seguida, a gente vai ter aí 10 minutinhos de intervalo. Vamos?